Mitocôndria. Produção de energia pela respiração celular. Possui DNA, RNA, ribossomos, sendo capaz de autoduplicação e síntese proteica. Como as mitocôndrias provavelmente evoluíram de bactérias aeróbicas que entraram em simbiose com células eucarióticas anaeróbicas do passado, ou seja, a chamada hipótese endossimbiótica, as mitocôndrias têm o seu próprio DNA, um DNA circular que, inclusive, é muito parecido com o DNA bacteriano. E por ter seu próprio DNA, são capazes de se autoduplicarem, independente da célula. E também por terem DNA, RNA e ribossomos, são capazes de produzirem parte de suas proteínas. Bom, eu falo parte, pois uma parcela de proteínas das mitocôndrias deriva do citosol. Aqui você observa a mitocôndria e suas partes: membrana externa, membrana interna, e essa membrana interna possui dobras. Essas dobras são conhecidas como cristas mitocondriais. E esse espaço interno aqui, preenchido por um coloide, é chamado de matriz mitocondrial. Lembremos que a primeira etapa da respiração celular aeróbica acontece no citosol, no hialoplasma, é a chamada glicólise anaeróbica. Já a segunda etapa, conhecida como ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, acontece na matriz mitocondrial, que é justamente esse espaço que você está vendo aqui no interior da mitocôndria. E a terceira etapa, a chamada cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, ocorre nas cristas mitocondriais. Essas cristas possuem proteínas e enzimas que garantem a terceira etapa da respiração celular. Peroxomos, presentes em plantas e animais, oxidam substratos orgânicos, produzindo peróxido de hidrogênio. Então, observe aqui, esse RH2 representa um substrato orgânico, poderia muito bem ser um ácido graxo. Acontece a oxidação, produzindo então R e H2O2. O H2O2 é uma substância lesiva ao DNA, ou seja, provoca mutações no DNA. Mutações essas que estão associadas a diversas alterações nas células, incluindo proliferações celulares desenfreadas, como cânceres. Contém enzimas oxidativas. E dessa forma, o peroxomo que produziu o H2O2, ou seja, o peróxido de hidrogênio, ele tem enzimas que vão garantir a sua degradação. Particularmente a catalase, ela vai degradar o H2O2 em água e meio de O2. Veja que o peroxomo, que através de suas reações metabólicas gera o H2O2, ele também o degrada. E dessa forma, ele acaba protegendo a célula dos efeitos lesivos do H2O2 sobre a molécula de DNA. Também podemos nos utilizar dos peroxomos a nosso favor. Ao sofrermos uma lesão tecidual, lesionaremos nossas células e também nossos peroxomos. Logo, no local de uma lesão, haverá catalase. E dessa forma, ao usarmos água oxigenada em ferimentos, o que é que vai acontecer? Lembremos que a água oxigenada é o peróxido de hidrogênio em solução. E esse H2O2, presente na água oxigenada, ele vai então sofrer a ação da catalase do ferimento, e ao sofrer a ação da catalase do ferimento, ele vai ser degradado em água e meio de O2. Esse oxigênio, ao ser liberado, vai acabar causando morte de bactérias anaeróbicas que possam estar no ferimento. Então, por exemplo, a pessoa pisa em um prego enferrujado, não pelo ferrugem, mas pelo envelhecimento do prego ali no solo. Aquele prego ali do solo pode ter esporos de Clostridium tetani, que é uma bactéria anaeróbica. Esporos são formas de resistência. Então a pessoa pisa no prego, ao pisar no prego, o prego introduz a bactéria no interior dos tecidos daquele indivíduo. Então ele pega a água oxigenada, coloca no ferimento, e como no ferimento existe catalase, afinal de contas, teve lesão tecidual, teve lesão celular, teve destruição de peroxomos, a catalase, ao ser liberada naquela lesão, naturalmente pelo ferimento, o H2O2, ao ser colocado em contato com essa enzima, o H2O2 da água oxigenada, vai então ser degradado em água e meio de O2, e o O2, ao ser liberado, vai matar a bactéria Clostridium tetani. Matando esse anaeróbico da lesão, a pessoa se livra de um tétano, que é uma doença bastante grave. Funções: desintoxicação. Os peroxomos também possuem enzimas que degradam drogas, assim como o retículo endoplasmático agranular ou retículo endoplasmático liso. Faz beta-oxidação de ácidos graxos em plantas. A beta-oxidação é o processo de degradação dos ácidos graxos em acetil com a enzima A, que vai ser utilizado como substrato para o ciclo de Krebs, objetivando gerar NADH e FADH2 para a produção de ATP lá na cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Lembremos que a beta-oxidação em animais é realizada pelas mitocôndrias. Degrada o peróxido de hidrogênio, ou seja, nos protege do efeito lesivo que o H2O2 tem sobre o nosso DNA e sobre moléculas em geral do nosso corpo. Lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular, possuem enzimas chamadas de hidrolases, que atuam em pH ácido, 4,8 a 5.
Dentre as hidrolases, nós temos proteases, lipases, amilases, DNases, RNases. Já foram encontradas dentro dos lisossomos mais de 40 tipos de enzimas hidrolases, ou seja, enzimas que promovem hidrólise. Lembre-se, o pH do hialoplasma é 7,2, já o pH do lisossomo é 4,8 a 5. Então, o que acontece? Se um ou poucos lisossomos estouram, as enzimas, ao serem liberadas dos lisossomos, elas serão inativadas pelo pH do citosol, pH do hialoplasma. Então, não haveria danos para a célula caso um ou poucos lisossomos estourassem. Afinal de contas, as enzimas, ao serem liberadas dos lisossomos para o hialoplasma, elas seriam inativadas pelo pH. O grande problema, que eu vou discutir um pouco mais na frente, ocorre quando vários lisossomos estouram, e ao estourarem, liberam não só enzimas, mas também muitos H+, que se concentram no seu interior. Com isso, haverá queda do pH do citosol, e as enzimas permanecerão ativas fora dos lisossomos, ocasionando destruição da célula, como acontece no processo conhecido como autólise, que é característico de algumas patologias. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quais são as duas funções dos lisossomos? A heterofagia e a autofagia. O que é heterofagia ou função heterofágica? Ocorre quando o lisossomo degrada estruturas exógenas, estruturas que vêm de fora da célula, como na destruição de bactérias por leucócitos. Ou a função autofágica, que ocorre quando o lisossomo degrada estruturas endógenas, estruturas de dentro da própria célula, como na renovação celular e em processos de inanição. Vamos entender o que acontece em cada um desses processos. Função heterofágica ou heterofagia. Considere essa estrutura uma bactéria e essa célula um macrófago. O macrófago é um leucócito que nos defende contra micro-organismos patógenos através de fagocitose. Então acompanhe comigo. O que nós temos aqui? O macrófago fagocita a bactéria. Após a fagocitose dessa bactéria, haverá a formação de uma vesícula chamada de fagossomo. O lisossomo, então, se desloca até o fagossomo e acontece a fusão do lisossomo, chamado primário, que é o lisossomo antes da fusão, ao fagossomo. O lisossomo primário, ao se fundir ao fagossomo, dará origem ao lisossomo secundário ou vacúolo digestivo, ou vacúolo heterofágico. Esse, então, vacúolo heterofágico será responsável pela degradação da bactéria. Observe, então, que as enzimas do lisossomo irão degradar as moléculas de proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos dessa bactéria. Ao degradar completamente essa bactéria, substâncias que são de interesse irão atravessar essa membrana do vacúolo heterofágico para serem reutilizadas pela célula. Lembremos, então, que o que não servir para a célula, no caso aqui o macrófago, será então eliminado por um processo de exocitose. Detalhe que esse vacúolo que tem apenas o lixo não aproveitado pela célula, no caso o macrófago, é chamado vacúolo residual. Esse vacúolo residual, então, vai se deslocar até a membrana plasmática e vai eliminar esse lixo celular por exocitose. Autofagia. Durante o processo de autofagia, o retículo endoplasmático emite um prolongamento e acaba englobando organelas. Nessa imagem, o que é que nós temos? O englobamento do peroxomo e da mitocôndria, formando aqui um autofagossomo. Esse autofagossomo, então, vai se fundir ao lisossomo primário. Com essa fusão, forma-se o vacúolo autofágico. Dentro desse vacúolo autofágico, o que vai acontecer? As enzimas hidrolíticas, as hidrolases ácidas do lisossomo, vão começar a degradar as moléculas do peroxomo e da mitocôndria. O produto dessa digestão intracelular, como aminoácidos, ácidos graxos, glicerol, glicose, galactose, frutose, pentose, fosfato, bases hidrogenadas, irão atravessar essa membrana do vacúolo autofágico e essas moléculas serão reutilizadas pela célula. E o que não for importante para a célula vira lixo da digestão intracelular, e esse lixo, produto da digestão intracelular, será eliminado para o meio externo por um processo de exocitose. Então, o vacúolo residual irá ser formado e irá então eliminar o conteúdo por exocitose para o meio externo. Quando acontece a autofagia? A autofagia acontece, por exemplo, durante o processo de inanição. A pessoa está vários dias sem comer, então ela vai começar a degradar suas próprias organelas por ação dos lisossomos, fazendo digestão intracelular. Organelas essas que, ao ser degradadas, fornecerão moléculas que serão oxidadas e, com essa oxidação, haverá produção de ATP, mantendo as atividades celulares em funcionamento. Dessa forma, uma pessoa que passa muito tempo sem comer, ela começa a digerir suas próprias organelas, suas próprias moléculas. Outro ponto também ocorre durante o processo de renovação das organelas. Considere então que essa mitocôndria ou que esse peroxomo corresponde a organelas velhas
Então também acontece autofagia para o processo de renovação das organelas envelhecidas. Apoptose e metamorfose. Durante a metamorfose dos girinos para sapos adultos, acontece a redução da cauda e a formação das patas. Esse processo é controlado pelos hormônios da tireoide, T3 e T4, do anfíbio. Durante muito tempo pensou-se que essa redução da cauda do girino ocorresse por um processo de autofagia ou mesmo autólise. Só que, na atualidade, considera-se que não há autofagia e nem autólise, e sim apoptose. A apoptose é a chamada morte celular programada, ou suicídio celular programado. Processo esse que ocorre por ação de genes. Dessa forma, a redução da cauda dos girinos ocorre devido a um mecanismo de apoptose, e não por autólise ou mesmo autofagia. Apoptose e desenvolvimento pré-natal. Durante o período fetal, nossos dedos são unidos por membranas interdigitais. Durante muito tempo pensou-se que essas membranas fossem degradadas ao longo do processo de desenvolvimento fetal por ação de lisossomos, por autofagia ou por autólise. Mas sabemos na atualidade que o que acontece é uma destruição dessas membranas por apoptose, ou seja, morte celular programada ou suicídio celular programado, um processo controlado por genes. Dessa forma, a redução da membrana interdigital nos fetos humanos ocorre devido ao mecanismo de apoptose, e não por ação de lisossomos, e não por autofagia ou por autólise. Autólise. Derrame de enzimas lisossômicas no interior das células, ou seja, no interior do eloplasma ou citosol. Então, na autólise, eu tenho a destruição da membrana lisossômica, com a liberação de enzimas lisossômicas no eloplasma ou citosol. Ocorre nas doenças conhecidas como silicose e asbestose. Na silicose, o indivíduo aspira pó de sílica, e ao aspirar pó de sílica, ele vai ter destruição de seus lisossomos. E na asbestose, ele aspira pó de amianto. A silicose ela é muito comum em pessoas que trabalham com mineração, pessoas que trabalham quebrando pedra. E nessa quebra da pedra, utilizando muitas vezes máquinas para isso, libera-se um pó, no caso pó de sílica. Já na asbestose, as pessoas aspiram pó de amianto, o amianto que é usado muitas vezes para a fabricação de telhas. Eis aqui um raio-x de tórax de uma pessoa que tem silicose. Você observa áreas brancas, produto da inflamação que acontece nos pulmões. Então considere o seguinte, considere que a pessoa aspirou pó de sílica, e ao aspirar pó de sílica, o que é que acontece? A sílica chega lá ao alvéolo pulmonar. E ao chegar ao alvéolo, lá teremos macrófagos alveolares, que são células que defendem os alvéolos de partículas e de micro-organismos. Acompanhe comigo. Então vamos considerar essa partícula azul aqui como um cristal de sílica. Esse cristal vai ser fagocitado e vai acabar se acumulando no interior do fagossomo. Claro que não é só um cristal, são vários cristais que se acumulam dentro do fagossomo. O lisossomo, então, vai se aproximar do fagossomo e vai se fundir a ele, formando, então, o vacúolo digestivo, o vacúolo heterofágico ou lisossomo secundário. Esses cristais de sílica, ao se acumularem dentro do lisossomo secundário por serem cristais pontiagudos, acabarão provocando lesão na membrana desses vacúolos digestivos. E com essa lesão ocorrerá o quê? Ocorrerá liberação das enzimas lisossômicas no citosol. Acontece que quando vários lisossomos estouram, primários ou secundários, uma liberação em massa de H+, com essa liberação de H+, há uma queda do pH do citosol e as enzimas lisossômicas, também liberadas, continuarão ativas e irão destruir a célula e adjacências. Ou seja, não só essa célula será destruída, mas também o alvéolo pulmonar como um todo. Então, a pessoa que tem silicose e uma pessoa que tem asbestose terá um quadro de destruição em massa dos seus alvéolos, levando então à insuficiência respiratória. Centríolos. Os centríolos são apêndices celulares compostos por 9 trincas de microtúbulos em formato de cilindro, 9 × 3, dispostos perpendicularmente aos pares, formando o chamado diplossomo, presentes em animais e criptógamas. Criptógamas são briófitas e pteridófitas, ausente em fungos e fanerógamas. Fanerógamas são as gimnospermas e angiospermas. Presente no interior de centrossomos de células animais, os centrossomos são compostos por uma matriz pericentriolar. Essa matriz pericentriolar corresponde a um gel com proteínas que envolvem par de centríolos, ou seja, o diplossomo. Eis aqui o diplossomo. O diplossomo corresponde ao par de centríolos. E esse par de centríolos é composto por 9 trincas de microtúbulos, ou seja, 27 microtúbulos, como você pode observar nessa imagem. Quais as funções dos centríolos? Eles participam da divisão celular, pois organizam e garantem a duplicação da matriz pericentriolar. A matriz pericentriolar é a matriz amorfa que envolve o par de centríolos. Lembremos que a duplicação da matriz pericentriolar colabora para a duplicação dos centrossomos. Com a duplicação dos centrossomos, será possível a formação do fuso mitótico ou do fuso meiótico. Formam os cílios e flagelos. Cílios e flagelos surgem a partir de centríolos modificados. Esses centríolos modificados crescem e dão origem aos cílios e flagelos.
Então está aqui o centrossomo, é um centro organizador de microtúbulo, MTOC, em células animais, localizado próximo ao núcleo, componentes um par de centríolos e uma matriz pericentriolar, presença de gama-tubulinas, que são proteínas. Funções: forma o fuso mitótico e meiótico, forma os microtúbulos que funcionam como vigas mestre do citoesqueleto, resistentes à compressão. Ao formarem os microtúbulos que formam as vigas mestres do citoesqueleto, eles garantem então toda a sustentação que o citoesqueleto dá à célula. Não só a sustentação, mas também o formato da célula. Então, observe a importância de um centrossomo. Eles possuem proteínas que formam as vigas mestres dos microtúbulos do citoesqueleto. Fanerógamas possuem MTOC, diferentes do centrossomo animal. Centrossomo é um termo que nós usamos para animais, mas as plantas, por exemplo, gimnospermas e angiospermas, que não têm centríolos, têm uma matriz pericentriolar. Elas têm matriz pericentriolar, mas não têm centríolos. Por terem uma matriz pericentriolar e não terem centríolos, elas não têm um centrossomo como tem as células animais. E essa matriz pericentriolar sem ter centríolos é chamada nelas apenas de MTOC, ou centro organizador de microtúbulos. Cílios e flagelos. Finos prolongamentos que crescem de um cinetossoma. Cinetossoma é um centríolo modificado que forma um cílio ou um flagelo. Desenvolve-se da membrana. Funções: locomoção celular, como em algas, protozoários e espermatozoides. Eis aqui um paramécio caudato, que é um protozoário, e ele se locomove através de cílios. Eis aqui um espermatozoide que se locomove através de flagelo. Captura de alimentos, como acontece nas esponjas. O coanócito ou célula colarinho é uma célula presente nas esponjas, nos poríferos. E observe que ele tem aqui um flagelo. Esse flagelo se movimenta, criando uma corrente que traz partículas alimentares da água para a célula do animal. Limpeza do organismo, epitélio respiratório. O nosso epitélio respiratório é o epitélio pseudo-estratificado cilíndrico ciliado. Esse epitélio é importante para remover partículas de poeira e micro-organismos da nossa traqueia, dos nossos brônquios. Cílios e flagelos. Cinetossomo ou corpo basal. Na base de cada cílio e flagelo, possui uma estrutura similar ao centríolo, ou seja, 9 trincas de microtúbulos. Acompanhe comigo. Bom, como você pode observar nessa imagem de Campbell, 8ª edição, nós temos aqui, na base de um cílio, um corpo basal ou cinetossomo. Esse corpo basal ou cinetossomo, ele não passa de um centríolo modificado. E ele tem uma organização 9×3, ou seja, ele tem 9 trincas de microtúbulos, como você pode observar nessa imagem. A partir do momento que esse corpo basal ou cinetossomo ele cresce, ele vai dar origem então à haste do cílio, e essa haste do cílio tem uma organização 9×2+2, ou seja, tem 9 duplas de microtúbulos periféricos e um par central. Além de microtúbulos, também podemos encontrar proteínas motoras, como é o caso das dineínas. Dineínas são proteínas motoras que servem para movimentar o cílio ou flagelo. Tanto o cílio quanto o flagelo possuem a mesma estrutura, ou seja, tem um corpo basal composto por 9 trincas de microtúbulos e tem uma haste, que é a parte que vai se projetar para fora da célula, coberta por membrana. Essa haste é formada por 9 duplas de microtúbulos periféricos e um par central, além de proteínas motoras, como é o caso das dineínas. Diferença de cílios e flagelos. Cílios são curtos e numerosos e com movimento em chicote. Flagelos são longos e pouco numerosos e com movimento ondulatório. Por exemplo, no protozoário Paramécio caudatum, nós temos vários cílios na superfície de membrana desse protista. Já gametas masculinos, como o espermatozoide, possuem apenas um único flagelo. Além da diferenciação pelo tamanho e pelo número, também podemos diferenciar pelo movimento. O movimento dos cílios é um movimento em chicote e o movimento dos flagelos é um movimento ondulatório.